Eu queria abrir para o pessoal perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Ah, Laura, lá atrás. Eu vou passar o microfone. Passa o microfone para ela, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do senhor, dizer que é um privilégio estar aqui ouvindo sobre a sua história. Obrigada. E são duas perguntas, na verdade. A primeira, eu gostaria de saber quando foi o seu verdadeiro encontro com Deus, mesmo sabendo que você nasceu num berço evangélico e que você teve toda uma estrutura por trás, num berço cristão. Quando foi exatamente o dia que você falou, Deus mesmo falando comigo? Eu sei que desde criança, né? Mas eu queria saber o verdadeiro e o porquê da fonte. Se você nunca teve uma curiosidade de conhecer uma outra denominação, e por que a fonte da vida, por que você está nela hoje, quais são os seus valores, o que você acredita? Obrigada. Quando o meu primeiro encontro, eu não me lembro assim, momento com Deus, mas eu demorei muito para me batizar. Eu não quis me batizar cedo. Eu fui me batizar, eu tinha 16 anos. 16, que é 16 eu acho, 15 e 16. Porque, por tomar as coisas da igreja muito sério, né, hoje você tem um ministério de Docmos na igreja muito forte. Então você tem um âmbito para o Docmos poder exercer alguma coisa. Na minha época não tinha isso. Então a gente era meio marginalizado dentro da igreja, né? A gente era deixado de lado, porque não tinha muita coisa para a gente. Então, assim, um encontro com Deus real que eu tive foi no dia do meu batismo. É curioso, porque o dia do meu batismo, eu batizei em setembro, acho que foi dia 28 de setembro. Estava um frio, e a gente já estava nessa onda de se batizar no rio ainda. O rio que eu me batizei, ele desce de Campos do Jordão. Eu me lembro que meu pai ficou tão feliz no dia que ele me batizou, assim, chamou o pastor de Guará para ali naquele momento. Quando eu pisei na água, meu pé, eu não senti mais. Assim. Quando eu afundei naquela, porque a gente acha que o batismo, quando a gente se batiza, você acha que quando você desce na água, você vai ver o céu aberto, né? Você vai ver o Pai sentado no trono, Jesus batendo palma para você, o Espírito torcendo. Rapaz, quando eu afundei naquela água, eu falava, Jesus, como está frio, como está frio, como está frio. E naquela noite, no culto da noite, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então esse foi o momento que marcou a minha vida assim com Deus, foi esse momento. Porque eu achava o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, né, ele é muito subjetivo. Ele aplica mais para quem está falando do que para quem está perto, né? Você está falando com Deus. Então, aquilo para mim era estranho demais. Eu não... Mas naquele dia ali, eu me lembro, o pastor colocou, ele nem era pastor ainda, ele colocou a mão na minha cabeça e eu não conseguia, sabe? Eu sentia, mas eu segurava. Aí ele falou comigo, eu lembro que ele botou a mão na minha cabeça, parou aqui no meu ouvido e falou, Estevão, começa a me imitar. O que eu falar, você vai falar. Eu assim, tá bom, é mais fácil, né? Rapaz, no que eu abri a minha boca, eu senti aquele negócio, aquele choque. Sabe, aquela batida, quando você dá aquela freada, que você vai para frente e volta, e eu senti aquilo. Quando eu dei conta de mim, eu estava estirado no chão, chorando e orando em línguas. Então, se você me perguntar, o meu primeiro momento com Deus, é esse que eu me lembro, é o que veio à minha memória, eu não me lembro agora se teve algum antes. Agora, com relação à fonte da vida, meus pais estavam lá no dia que ela foi fundada, na reunião, que estava do Vale do Paraíba, o bispo Joás, a bispo Irani, eles estavam falando isso na gente indo agora para a conferência, ele estava falando sobre isso, estavam o bispo Joás, a bispo Irani, e estavam os meus pais. Eu nunca tive curiosidade de conhecer outra denominação, porque a fonte da vida para mim é completa, não falta nada na fonte da vida para mim.
sabe? Hoje, mais ainda. Eu estava vendo lá atrás, e eu estava lembrando até do seu garotinho. Eu estava na conferência segurando a minha menina, lá no fundo, encostado na parede, e tinha um menino de 2 anos, com uma camiseta escrito Geração Futuro Fonte da Vida. Nós temos o Ministério de Docmos, nós temos o Atitude, nós temos casais, sabe? Existe Ministério de Terceira Idade, nós temos libertação, a gente tem cura, a gente tem unção de Deus, a gente tem o Espírito Santo. Então, assim, para mim, ela é completa. Então, assim, eu conheço outras igrejas de nome, faz muito tempo, eu vou a outras igrejas, porque tem reunião do Conselho de Pastores em São José, que eu vou, então a gente participa sim. Mas eu não sinto necessidade de ir, porque a Fonte da Vida não só é completa, como eu vejo na liderança da Fonte da Vida uma seriedade muito grande. Não que os outros não sejam sérios, mas eu vejo no apóstolo César, na bispa Rúbia, no modo como eles criaram os filhos deles, sabe? Um hoje é deputado estadual e vai ser deputado federal esse ano, em nome de Jesus, que é o bispo deputado Fábio Souza. Tem o bispo Davi, que passou há 10 anos atrás uma luta terrível, ele chegou se eu não me engano, alguém vai me corrigir pelo Facebook depois, ele chegou a óbito 4 vezes, o coração dele parou 4 vezes e os médicos ressuscitaram ele. Quem é mais antigo na igreja vai lembrar, a gente fez campanha de oração intensa por ele. Hoje ele é bispo, está aí na frente do Pedras Vivas. A pastora Débora, que é a outra filha, montou aquela conferência toda lá. O modo como eles criaram os filhos deles, o modo como eu vejo os bispos falando, a Fonte da Vida, eu vi uma camiseta que escrita assim lá na conferência: o que eu prego, eu vivo, e eu vivo o que eu prego. A Fonte da Vida tem isso. O apóstolo César, ele é aquela pessoa que você vê ele pregando pela televisão, pela internet, aquele homem para cima, ninguém senta com o apóstolo César e sai achando que o mundo é difícil. Você sai falando, é fácil, ganhar a África é fácil, ganhar a Europa é fácil, porque não é uma utopia, é a unção de Deus. Então eu vejo isso na igreja, e esses valores que a igreja tem, para mim, eu não me saciam. Nunca precisei de mais nada além disso, então não pretendo sair daqui, eu pretendo viver até ou o meu último dia de vida, ou até Jesus Cristo voltar nessa igreja, porque, me perdoem as outras, é a melhor que existe, pelo menos para mim, e eu vou criar minha filha nela, pode ter certeza. Vamos aplaudir novamente, muito bom. Agora, para iniciar um novo quadro aqui, vamos aplaudir novamente o pastor Estevam, que está aqui. Muitas palmas. Mais barulho, mais barulho, mais barulho. Muito barulho. Na próxima vez, vamos trazer o pastor Estevam para fazer o stand-up. Quem lembra do stand-up do pastor Estevam? Faz barulho. Estamos de volta agora com o quadro Jogo Rápido, onde nós vamos ter um momento de bate-bola aqui, pastor Estevam, onde eu vou dizer para você uma palavra e você vai, com uma palavra, dizer o que significa para você. Uma palavra. Uma palavra apenas. Queria começar? Tá pronto? Vamos lá. Vamos lá? Pastor Estevam, o que significa para você Fonte da Vida? Igreja. Mas é que você falou uma palavra, eu posso explicar? A minha igreja, não, isso aí tá entendido. Muito bom. Ser apostólico. Objetivo. Ministério Atitude. Bênção, muita bênção, nossa Deus. Santidade. É jogo rápido, né? Santidade é necessário. Submissão. Básico. Religião. Nada. Brasil nos dias de hoje para você.
Tá ficando difícil, Brasil pessoal. nos dias de hoje. Só me veio duas palavras, só Jesus. Só Jesus. Política. Política. Eu vou repetir uma, é necessária. Necessário. Futuro. Sofia. 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 Futuro. Vamos aplaudir. Muito legal. Eu queria novamente abrir aqui para nós as perguntas. Quem gostaria de perguntar? Vamos lá. Bom, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Hoje em dia, 50% da população jovem tem contato frequente com mídias sociais. Na sua visão, qual que é o impacto disso no futuro dos jovens cristãos? Depende dos jovens. Porque assim, jovem cristão, vamos falar de jovem que é cristão, então. Porque tem muito jovem que se diz cristão, que de cristão só tem o nome. É muito importante. Porque eu me lembro do apóstolo Pedro falando na sua carta que tudo isso que vocês estão passando, não se preocupem, está acontecendo em todos os lugares. Então assim, eu vi um vídeo, eu não sei, eu acho que foi alguém daqui que postou, de uma molecadinha saindo com um cartazinho na rua, escrito Jesus te ama. Né? Eu vi esse vídeo, eu achei aquilo o máximo. Sabe, é algo que a gente precisa fazer. Agora, jovem não tem jovem que tem atitude, que tem nosso nome, que tem isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse programa de televisão, isso é uma atitude de fazer alguma coisa diferente. Mas tem jovem que ele é mais passivo, ele precisa de ter alguém que puxe, sabe? Ele é meio Maria, vai com as outras. E se você conseguir que ele venha com você, então a mídia social, ela entra nisso. O cara vem e fala, não, eu não sou só eu que tenho problema, não é só meu pai e minha mãe que são problemáticos, não é só minha família, não é só comigo, acontece com o outro também. Cria-se a identidade. Criou-se a identidade, você fica mais fácil de derrubar as barreiras. Que jovem tem muita barreira. Você chegar num jovem, quem ele é realmente, tem várias camadas, ele passa uma coisa que ele não é, ele tenta ser o que ele não é, ele tenta ser o que ele vê no outro, no líder, né? Nossa, como eu quero ser que nem aquele cara. Não, ele tem que ser ele, sabe? Então, quando ele cria essa identidade, ele baixa as armas. Ele baixando as armas, você consegue chegar nele, e aí você consegue mexer na vida dele, você consegue fazer com que ele melhore. Então, a mídia social, quando usada para esse lado, ela é muito importante. Por isso que eu falo, não adianta ir para a mídia social para dizer, ai, como a vida está ruim, ai, como eu estou ruim, ai, que dia horrível. Meu, dá testemunho, fala, o dia está ruim, mas o Senhor vai falar comigo hoje, a minha vida vai mudar, eu vou viver os 10 melhores anos da minha vida, sabe? É isso que precisa. Então, se a gente tiver esse foco na mídia social, minha irmã, em 2 tempos a gente ganha o Brasil e o mundo. Uma coisa interessante é que o pessoal confunde a mídia social hoje com o status emocional do dia, né? Então é comum, todo dia pela manhã as pessoas... Você consegue ter noção de como as pessoas estão diariamente. Ela expõe a pessoa. Embora eu acredite que a mídia social ela tem um papel fundamental hoje na sociedade, uma vez que o mundo ele aderiu à tecnologia, então isso é uma coisa que vai estar cada vez mais presente no meio do jovem. Agora, pastor, eu fico um pouco preocupado quando o senhor disse que nós temos que acabamos que nós nos espelhamos no nosso líder. Eu, por exemplo, isso está acontecendo comigo, eu andei ganhando uns pesos a mais, porque o meu líder ele está um pouco acima do peso. E eu também me preocupo um pouco com os que tem uns novinhos que trabalham comigo, e eu vou descontrair um pouco aqui. E esse relaxo que acontece no jovem depois que casa, eu, você e os outros aqui. Não, tá, vamos chegar lá. Primeiro que você me chamou de gigante na rede social, né? Mas eu só queria voltar, só para fechar esse assunto que você falou, do espelhar. Quando eu digo espelhar, é lógico. Quando a gente tem um bom espelho, maravilha. Mas o que eu vejo, quando surgiu aquele menino sem graça nenhuma, aquele tal de Justin Bieber, né? Sem sal, não tem nada, tem conteúdo.
Você via de moleque com aquele cabelo estranho, sabe? Então, assim, o jovem, ele tem essa questão de, ele cria uma personalidade e ele idealiza aquela personalidade, né? Você falou, a gente que é pastor, a gente passa por isso. Não, eu quero ser como o senhor é um homem de Deus, tá? Eu sou, mas eu tenho problema também. Então, assim, ele tem que se espelhar, mas não como objetivo de vida, ser como eu. Ser como eu, ninguém vai ser, sou só eu. Deus me criou assim, com os meus acertos e com os meus erros. Então, assim, ele tem que se espelhar, ele tem que ter modelo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Se aquela pessoa que eu admiro, ela me leva a Cristo, maravilha. Se ela me afasta de Cristo, tem coisa errada. Agora, a questão do relaxo, eu não sei você, meu querido. Eu sou casado com uma mulher que cozinha bem demais. Então não dá certo. É uma boa justificativa. A minha cunhada me deu um ovo de Páscoa, agora nessa Páscoa. O que é aquilo? Eu falei, eu vou para Caçapava logo, deixei o ovo lá, falei, eu vou lá, senão eu vou chegar lá. Assim, a gente não é um relaxo. A gente passa, assim, a impressionar uma pessoa só, né? Quer impressionar uma pessoa só. Falando um pouco mais sobre mundo, falando um pouco mais sobre atualidade, a influência inevitável hoje, até mesmo pelo acesso à internet, às mídias sociais, o jovem ele passou a ter muito acesso à música, passou a ter acesso aos vídeos, algumas febres aconteceram na internet. Curiosamente, no Brasil, tudo é pegajoso nesse país. Absolutamente, hoje o Facebook tem o seu maior público-alvo hoje no Brasil. O Brasil é um dos países com mais acessos de YouTube. É um dos países onde a internet se tornou um parceiro do ser humano, uma coisa de vivência do dia a dia. Mas traz algumas preocupações. Por exemplo, há 2 anos atrás, uma revista muito conceituada de negócios disse que em 2015, mais ou menos 90% da nossa população teria um smartphone, ou seja, teria acesso à internet. Aí vem uma pergunta: afinal, música do mundo, música secular, é pecado? Não, eu acho que não. É bacana porque muita gente tem dúvida sobre isso, mas é importante. Aí eu quero deixar bem claro, é a minha opinião pessoal, não estou falando em nome da Igreja Fonte da Vida, porque ninguém me habilitou para isso. Não é. Ela pode ser, mas basicamente ela não é. Eu acho assim, ninguém vai escutar um Luan Santana esperando que Deus fale com ele, né? Você vai de convir comigo. Então assim, você não vai escutar. Agora na minha rua toca demais um tal de lepo, né? Para mim isso é oração em línguas, irmão. Lepo, está orando em língua. Mas amém. Ninguém escuta isso achando que está na presença do Senhor. Então assim, você tem que ter a plena consciência de que ao escutar uma música do mundo, você não está na presença de Deus. Então, não estar na presença de Deus não é pecado. Mas é a porta escancarou para o pecado entrar. Né? Porque a música do mundo, assim como a cristã, qual é o problema? O problema não. Por que a música tem essa questão? Satanás era músico. E música tem no céu. Você vê os anjos, a Bíblia fala que os anjos estão lá falando Santo, Santo, Senhor dos Exércitos. Então a música, ela é natural de todo ser vivo. Só que se você, como o diabo tem esse conhecimento, ele desvirtuou isso. Porque o que acontece? Ninguém também ouve uma música do mundo e fica se sentindo o máximo, cara. Não sai, não fica. Porque música para te botar para cima, para gente que tem um chamado cristão, tem que ser música evangélica. E eu estava essa semana pensando, ouvindo a Fonte FM. O que tem de música evangélica boa é que a gente não sabe, porque a gente fica se preocupando em seguir o que o outro... Eu quero saber o que o Ricardo ouve. Aí eu vou lá no Facebook do Ricardo e pego tudo lá. Aí eu vou ouvir o que ele ouve. Não, cara, você tem que ter a sua identidade musical. Por exemplo, existem compositores de música clássica do mundo que são músicas maravilhosas, mas não tem Deus naquilo ali. Então a música, ela não é pecado nela,
ela abre a porta para que você peque. Porque ela vai te levar para pensamentos depressivos, né? Você pega essas músicas sertanejas mais antigas, né? Você vê, era só entre tapas e beijos, é só tristeza, é só ela me largou, ela me quer ela de volta. Isso leva a pessoa a um poço de tristeza. Ninguém ouve aquilo lá e sai gritando gol. Então, assim, a música, para mim, ela não é pecado. Mas ela abre a porta para o pecado e Deus não está ali. Quando Deus não está num determinado lugar, aí eu me preocupo. Eu me preocupo comigo e com quem está ouvindo. Então, cuidado com o que você ouve, sabe? A letra é legal, é pegajoso, mas o diabo fez para ser pegajoso mesmo. É para ficar na cabeça. É para ficar na cabeça. Então, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você ouve, com os ritmos que você ouve. Cuidado com quem você está deixando te influenciar, porque aquela música te influencia. Muito bom, portanto, nada de lepo-lepo, nada de baby-baby. Em nome de Jesus. Está amarrado o lepo-lepo. Eu queria muitos aplausos para o pastor Estevam, que esteve aqui conosco nessa primeira entrevista do Atitude TV. Obrigado. Pastor Estevam, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, que vocês me abriram de poder falar um pouquinho da minha juventude, e espero que esse programa aqui cresça mesmo, que essa galera possa crescer, que isso atinja grandes lugares. O que vocês estão fazendo aqui é algo que ninguém fez. Vocês vão enfrentar resistência, vão enfrentar problemas, críticas. Não, mas crítica a gente já enfrenta desde já. Mas olha, está debaixo da mão de Deus, está debaixo da liderança da igreja, pode ir lá, a gente que estava na conferência, sobe o bosque, corta a lenha e expulsa os cananeus de lá, porque, meu irmão, Jesus vai ganhar esse país aqui. Eu falei que o Brasil só Jesus, porque nós estamos chegando numa época que só Jesus. Mas Jesus está fazendo. E esse programa aqui, pode ter certeza, vai ter muita gente que está nos assistindo agora, que nunca pisou numa igreja evangélica. E vai começar a pensar a partir de agora. Eu postei isso no Facebook, falei que tem gente que acha que crente é careta. Olha, nós não somos careta, não. Nós não somos, não. A gente não dá, eu costumo dizer que, né, tem que ser para descer redondo. A gente é quadrado. Determinadas coisas nós somos. Mas o Deus que está dentro de nós, Ele é diferente. Ele nos pega quadradinho do jeito que a gente é e faz a gente rodar, e faz a gente crescer, e faz a gente romper, sabe? E é isso que eu desejo para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está nos assistindo. Que Deus possa vir sobre nós e falar conosco. Amém. Está vendo, pessoal? E eu tenho uma boa notícia para você, assim como eu, o pastor Estevam falou, nós somos redondos, irmão. É coisa de Deus isso aí. Muito bom. Pessoal, a Atitude TV termina aqui hoje, entrevista com o pastor Estevam, Igreja de São José dos Campos. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a todo mundo que veio aqui, todo mundo que está assistindo. E é isso aí, aguardem logo mais muitas novidades para vocês. Semana que vem nós vamos postar a cobertura de nós que estivemos lá em Goiânia. Cobrimos todo o evento, tem muita coisa bacana, tem a estrada, tem um pouco de tudo acontecendo aí. Aguarde, não saia daí. Até o próximo programa. O Atitude TV agradece você.